Antes de eu chegar aqui no Brasil, nunca passei tanto frio. A gente mora na África, no leste da África, sabe? Então, ali é tipo Bahia, nordeste do Brasil, sempre tá calor. Primeiro dia que a gente chegou aqui, eu tava geado. Esse dia eu pensei que eu ia congelar. Ah, eu chorei. Chorei mesmo. Ah, não dá pra guardar esse segredo. No início eu achei meio estranho, né? Porque no meu país tem frio, mas não tanto como aqui. Eu acho que juntando todos esses frios que tu tá falando, por ir até enlouquecer a pessoa. Porque frio de solidão já é uma coisa. O que mais me batia era frio de família, a ausência da família. Deixa a família lá, todo mundo e vem num frio, num clima que a gente não é bem brabo mesmo. Primeira vez eu fui frio aqui no Rio Grande do Sul. De onde você é? De onde? Haiti. Agora a vida está muito complicada no Haiti, porque depois do terremoto tem bastante empresa caica. Todos os haitianos entendem falar aqui no Brasil, a vida é mais melhor. Cara, meus parabéns pela competência que vocês têm, velho. Quantos anos você treinou? Você foi treinado militarmente lá, não? Não, você não conhece nada de arma, nada de treinamento de guerrilha, nada. Nada, né? Identifiquei a placa do veículo que aparece no vídeo, o Alex ali, que é o outro que ele fala, ele chama o que tá gravando o vídeo com ele. Você tá me filmando direitinho, Alex? Sim. Beleza. Aí fui identificando, o carro batia no nome daquele que estava gravando, batia no nome do agressor, que ele tem bastante canais no Facebook. E por se passar para o policial ou militar, enfim, usar uma roupa camuflada, usar um símbolo do BOP lá do Rio de Janeiro, tentar fazer de conta que a forma que abordava como se fosse um policial, né? E aí com todo um discurso preconceituoso por trás, né, disso aí. Depois de conversar, eu ficar muito triste. E esse cara aqui também é haitiano? Você também é haitiano, irmão? Ei, por que você tá saindo fora, guerreiro? Hã? E o que pode acontecer com eles? A pena de reclusão dos crimes, o de preconceito de procedência nacional de 2 a 5 anos de reclusão e de utilizar símbolos públicos é de 3 a 6 anos de reclusão. Esse é aí mais multa, né? Minha família não estava comigo, só eu, e não me sinto muito bem. Pelo Código Penal brasileiro, o imigrante Flaubert Brutus não foi vítima de racismo. Nós temos que fazer uma diferenciação do racismo para a injúria racial. Injúria racial, esse que acontece todos os dias no campo de futebol. Negro, preto, sem vergonha, negro, sujo, essas coisas todas. Mas o racismo, o que é racismo? É não permitir que uma pessoa faça alguma coisa em razão da cor. O Rio Grande do Sul é um estado extremamente racista nesse aspecto, né? Racista, preconceituoso, principalmente quem é de fora, um estado de imigrantes, né? Ter preconceito com imigrantes. Ou se acham, não, mas é que os imigrantes de lá eram num tipo superior. Então é um racismo, né? Isso é um racismo. Vocês estão vendo como é que funciona o negócio? Meu irmão, a gente já está em guerra. Alô, Daniel? Nesse momento, a instrução que eu tenho, eu não posso deixar de seguir, é que eu não dê entrevista. O que me acusam, tudo é baseado em mentira e articulações políticas. Nesse momento, o que a gente tem que fazer é orar pelo Brasil, pela família brasileira, pelo trabalhador, é isso aí mesmo. Tá bom? É muito fácil você ser intolerante quando você acha que você representa o bem. E isso é muito comum hoje. Se eu tenho certeza que eu represento o bem, então, com certeza, eu estou autorizado a ser intolerante com aquele que representa o mal. Eu acho que esse raciocínio é muito mais importante do que pensar em amarelo, vermelho, roxo. Esse amarelo, vermelho, roxo tem a ver com a história, né? De fato. E aí você tem que apontar, olha, aqui existe racismo contra negro, ali existe racismo contra judeu, aqui tem preconceito contra gay, ali tem preconceito com quem acredita em X, sei lá.
Agora, é mais importante, me parece, perceber a dinâmica da intolerância. O que alimenta a intolerância é a certeza do intolerante que ele representa o bem, que ele representa o que está certo. O que salva você da intolerância é a dúvida, não é a certeza que você representa o bem. Quanto mais você acha que você representa o bem, mais intolerante você é. Você está empregado aqui no Brasil? Tá, né? Você sabe quantos mil brasileiros perderam o emprego mês passado? Você é um cara de sorte, irmão. Você é um cara de sorte. Me parece que a preocupação deles não era em função da cor. O ponto básico, o ponto-chave daquela discussão ali era em função do mercado de trabalho. Tem o BO ficaria sendo propagado e as pessoas iam ficar num debate político. Olha, o que ele fez é horrível, o que ele fez é legal, o que ele fez... Iam ficar nesse debate, mas o resultado prático e a propagação ia continuar acontecendo. Senegaleses ou haitianos, os imigrantes de pele negra já são conhecidos como os novos rostos da imigração do Sul. Africanos, caribenhos e do sudeste da Ásia. São esses novos rostos. Do Senegal ou Haiti, quem fala o Wolof ou a língua crioula haitiana chega na América do Sul pelo Equador, onde não há exigência de visto. Dali para o Acre, dali para o mundo desconhecido e imenso chamado Brasil. Eles escolhem o Brasil por duas razões. Primeiro, porque há um início de uma abertura democrática significativa e o Brasil começa a se projetar no cenário mundial como um país em desenvolvimento. Os africanos, especialmente da religião islâmica, são acolhidos para os trabalhos nos frigoríficos que seguem o ritual de abate halal. Mais de 35 países árabes absorvem hoje 35% da proteína animal do Brasil e do Rio Grande do Sul. O diploma universitário veio na bagagem de muitos e não deve sair dela tão cedo. No meu caso, eu sou formado em marketing e comunicação, já tinha meus diplomas antes de chegar no Brasil. Se vem um sociólogo, se vem um advogado, se vem um médico ou um dentista, ele é assim nivelado. O meu irmão é professor de economia na França, Paris, Universidade de Paris 2. A minha irmã também é professora na Inglaterra. Contando para eles como eu estou vivendo aqui no Brasil, eles nem acreditam, porque aqui tem muito preconceito. Eu pertenço a uma tribo na Guiné-Bissau, que se chama tribo Balanta, é o tribo suicida. Isso não suicida para matar o outro. Ele se suicida quando ele se atinge a honra dele, quando a honra dele foi ferida. Eu fui chamado de estuprador na casa estudante, não eu sozinho, com meus conterrâneos. Foi chamada a polícia para ir nos buscar na casa. Graças a Deus não me levaram, porque eu não estava na casa. Quando eu cheguei, o colega já estava no carro, estava sendo levado. Está na cultura do povo gaúcho, especialmente, e do Brasil em geral, de que o negro não é um bom trabalhador. Eu, por exemplo, na minha formação, a mãe me dizia, tu vai fazer um trabalho de negro. Era essa. Quando eu errava alguma coisa, ela tipificava o meu erro na figura do negro. Quando aparecia um negro à distância, a mãe recolhia todas as crianças para dentro de casa. Cuidado, está passando um negro. Mudei minha mentalidade quando eu fui estudar sociologia. Eu acho que assim, porque tu entra no ônibus, você sente, né, que essa pessoa está te olhando de um jeito que eu nunca vi uma pessoa assim, tão preta, ou não sei o que, para te mostrar que tu não é daqui. A gente sente. Se pegar ônibus, ninguém sente lado de você. Ninguém sente. Ninguém sente lado de você. Tinha um lugar no meu lado e entrou gente, mas ninguém sentar ao meu lado. Esse dia eu fiquei muito triste, fiquei muito chateado. Só que depois eu perguntei para um tio, ele disse,
A gente aqui é assim, não quer incomoda, não quer que. É por isso que a gente não senta ao seu lado. Até eu escrevi um texto, uma poema. Eu escrevi, não sou palhaço não. Não sou palhaço. Não quer sentar no meu lado, não sou palhaço não. Basta um estrangeiro negro. Não sou palhaço. Basta alguém que está procurando uma vida melhor. Não sou palhaço, não. Eu sou diferente no corpo, não diferente nada. Tudo a mesma coisa. Naquele dia, até hoje, eu senti a dor. Fiquei envergonhado mesmo. E não sei agora se dá pra... Penso que nunca mais, acho que não vai acontecer comigo. Mas até hoje tá me doando, né? Tá me doando muito. O Rio Grande do Sul tem história, a nossa história é de hospitalidade. Nós somos hospitaleiros, nós recebemos bem as pessoas. Nós não temos comportamento hostil. Pessoas muito pretas, né? Porque aqui no Brasil tem negros, mas será que nós somos um pouco mais escuro, né? Mais preto? Eles não conhecem nossa cultura, nossa cor, tudo isso é uma coisa nova para eles. Me parece que a aceitação é extremamente boa, porque eles são educados, eles são gentis, eles são trabalhadores, não tem demonstração de agressividade. Essa é a notícia que eu tenho, inclusive, do pessoal de Caxias, meus colegas de Caxias do Sul. Inclusive, é uma ONG em Caxias que recebe esse pessoal. Centro de Atendimento ao Migrante de Caxias do Sul. Terça-feira é dia em que senegaleses e haitianos vêm buscar indicações para vagas no mercado de trabalho. Aqui teremos, com alguma sorte, futuros frentistas, faxineiros, metalúrgicos e auxiliares de produção em frigoríficos. Ele disse que essa dificuldade de tu chegar num país onde tu não conhece ninguém, então eles chegam aqui, onde que eu vou poder dormir, onde que eu vou poder ficar, e a dificuldade com o idioma mesmo também, de se fazer entender, de entender também os brasileiros aqui. Nós somos venus ao Brasil dans des conditions. Eles chegam aqui em condições difíceis, até alguns conseguem chegar com algum dinheiro, né, para o início, mas que alguns estão aqui sem trabalho há 3, 4, 6 meses e que isso realmente é o mais difícil para eles. Eles só querem um emprego. Esse aqui é Maria do Carmo, que sempre ajudou as pessoas mesmo. Aí eu perguntei mais especificamente aqui no sul do país o que ele gostava mesmo, né? E aí ele diz a Maria do Carmo, que é a coordenadora do Centro de Atendimento ao Migrante, né? Esse aqui é mais África mesmo para nós. Infelizmente, a nossa sociedade consegue ser racista em quase todos os ambientes, né? Então, é desde a questão da rua, do andar na rua, da vestimenta, do idioma, dos costumes, né? Então, eles sentem um pouco esse estranhamento, digamos assim, da comunidade local. Por exemplo, vocês veem que eles costumam falar alto, falar todo mundo ao mesmo tempo. Um pouquinho só. É uma coisa que aqui talvez a gente vai achar, nossa, quanto barulho, ou quanta bagunça, e não é a percepção que eles têm disso, né? A percepção de viver numa cultura tão diferente fez Abdulahad Nijai adotar o apelido de Billy. Já faz mais de 5 anos que eu moro aqui no sul. Todo mundo sabe que existe racista, mas pior quando tu sente, quando tu vejo, isso está acontecendo. Por quê? Porque tu é africano, porque tu tá com um cor preto. Porque eu tenho certeza que muitas coisas estão acontecendo com o imigrante africano, só porque nós temos cor preto. Ela também é imigrante e chegou em Caxias há 4 anos. Está entre eles, mas não na pele deles. Você acha que foi mais fácil para você sendo europeia, loira, de pele branca?
Acredito que sim. No meu caso, justamente para o pessoal que tem essa ligação com a Itália, com a Europa, eles se identificam mais. Quando eu digo eu sou francesa, às vezes as pessoas me respondem, eu sou italiano. Então o fato de ter essa identificação, acho que de alguma forma talvez facilitou um pouco, assim. Acho que não sofri preconceito nesse sentido. E aqui no Rio Grande do Sul talvez seja um pouco mais escancarado, mas a gente sabe que de modo geral o nosso país infelizmente não é um país, né, racista, com vários traços culturais, digamos assim, marcados. Tem um etnocentrismo muito forte ainda, então eles encontram essa barreira. Talvez no primeiro momento às vezes as pessoas nem se deem conta, assim, porque eles têm a ideia do Brasil como um país de afrodescendentes, um país negro como se fosse, né? E quando chegam aqui, quando chegam nessa região aqui de modo especial, eles se deparam às vezes com uma outra realidade, né? Tem muitas pessoas aqui em Caxias também que são super receptivos com eles, mas infelizmente tem aqui nessa cidade ainda pessoas que estão com uma mentalidade mais fechada. E foi alguma coisa que me surpreendeu muito por ser uma cidade fundada por imigrantes. Pessoas que vieram de fora com as mesmas razões, com os mesmos sonhos do que eles estão vindo para cá hoje. Então, é um paradoxo, né? Eu saía assim de dia para buscar raio do sol. Então eu caminhava no centro assim, até ir lá na Guaíba para ficar esquentado. Então eu ficava caminhando Porto Alegre, perseguindo esse raio do sol, até para poder suportar o frio. Agora sim, tá bom, porque estou de camiseta, senão ia ficar de jaqueta, 3 jaquetas, essas 2. Mas hoje acho que a gente já virou gaúcho, dá para aguentar um pouco, né? A Mata Atlântica enche os olhos de quem chega nos arredores de Caxias do Sul, a 130 quilômetros de Porto Alegre. Solo que já foi de índios, missionários jesuítas, tropeiros e, a partir do final do século XIX, dos imigrantes italianos. Que eu saiba, aqui não era uma região de negros, aqui era uma região de bugres, de índios, caigangues. Não era propriamente uma região onde viviam negros, porque aqui não existia a escravidão. Em 2010, a paisagem da Serra Gaúcha começa a mudar com jovens entre 21 e 30 anos, circulando de roupas coloridas, a maioria muçulmana, que não se acanha em cantar nas ruas para Maomé. Todos de pele negra, muito negra. Quando eu vim aqui, quando eu falo que eu sou africano, ninguém acreditava. Não, para de mentir, como a África, no outro lado do mundo, como que chega a parar aqui? Mas como que eles saem, né? Nós temos a impressão em relação às entrevistas, fizemos muitas entrevistas com senegaleses, de que eles são enganados no momento da saída. Eles acham que o Brasil é um país que se restringe ao Rio de Janeiro. Então, quando muitos chegaram no Rio de Janeiro, eles acharam que chegaram no fim do país, né? E quando eles tiveram que buscar, por exemplo, meios para chegar a Caxias, eles se depararam com muitas dificuldades, porque eles já não tinham mais dinheiro, não tinham mais condições. E gosto de morar no Brasil, porque o Brasil tem bastante serviço para trabalhar. Eu trabalho de noite, de manhã eu trabalho também. Pergunto a Papa Faz se as pessoas compram as bijuterias que ele traz de São Paulo para revender aqui em Caxias do Sul. Uma moradora interrompe. Como? Eu disse para ele não mentir. Como é que eles dizem mentir para ele? Não deve mentir. Como é que a senhora sabe que compra? Porque o povo de Caxias, se vender a bunda na rua, eles compram. Caxias foi um dos lugares que eles localizaram de facilidade para fazer a documentação. Caxias tem um posto da Polícia Federal e, consequentemente, por ser uma cidade menor, uma cidade de porte médio,
A facilidade de encaminhamento aos documentos, ela sempre foi mais acessível que em regiões metropolitanas. Passando pela cidade, comecei a me encontrar com essas pessoas e ver, e elas provocam um certo estranhamento, assim. Acho que pela primeira vez eu vi, assim, entre os alunos, alguns se manifestando abertamente contra a presença dos imigrantes aqui na cidade. Assim. Me choca um pouco porque é a juventude, né? É uma gurizada que, sei lá, a gente está estudando comunicação, que é um curso que a gente vai, faz questão, assim, de mostrar que o preconceito, enfim, que o estereótipo, todas essas matrizes aí de pensamento, assim, não podem estar, né? Porque a gente vai comunicar, a gente vai ser um jornalista que vai ter que entrevistar todo mundo, falar de tudo, né? Eu concordo, assim, com o nosso estado, nossa cidade, nosso país, tá querendo ajudar eles. Eu concordo com o fato de eles quererem ajudar. Só discordo pelo fato que, assim, a gente não tem condições, a gente não tem uma política extremamente organizada para lidar com isso. Porque isso não foi planejado, de verdade, né? Não houve assim um comunicado de país a país dizendo assim, olha, o ano que vem vocês vão receber 3.000 imigrantes, preparem-se para recebê-los. Isso não existe. Sabemos que alguns entram pelo Acre, inclusive, sem documentação. Então não há uma forma de se realizar esse planejamento de fato. Não são todos eles que estão agora no emprego certinho, bonitinho, trabalhando com carteira assinada. Tem muitos que estão na rua, como andarilho, vendendo alguns relógios e etc, que eles compram mais fácil, né? Nas entrevistas que nós fizemos com os empresários daqui, eles dizem que não é comum encontrar operários brasileiros que falam até 3 línguas, que já tenham passado por escolas onde haja uma relação muito forte com a disciplina vinculada à religião. Isso é uma característica dessa população migrante. A gente ouve as pessoas comentarem que eles estão roubando os empregos das pessoas de Caxias do Sul ou região, enfim. Só que, na verdade, o que acontece? A gente percebe que a maioria dessas pessoas ocupam empregos que os cidadãos caxienses e da região não gostariam de ocupar. Quando você fala em trabalho pesado, de produção, de você ter que ir lá carregar, encaixotar, sim, eles estão tomando, nesse quesito sim, nesse contexto sim. Mas quando você fala de um trabalho que exige uma maior escolaridade, que você não vai fazer, por exemplo, esforço físico, eu acho que aí não tem embate. O Brasil, o Rio Grande do Sul está com o coração muito grande em ajudar os de fora, mas e os daqui? Acho que a pessoa primeiro tem que cuidar dos seus filhos e depois para ajudar os outros, sabe? Do meu ponto de vista, eu seria hipócrita dizer que não existe preconceito, porque existe. E acontece muito de eu estar na rua, por exemplo, por eu ser moreno, talvez, não sei se isso justifica, ou em restaurante já aconteceu, de eu estar chegando perto ou passar perto, a pessoa segura a bolsa, em ônibus isso acontece muito. Eu sempre fui aceita por ser uruguaia e por ter traços muito parecidos. Mas eu sei que se eu fosse negra seria muito diferente a aceitação, porque a cor da pele influencia. Principalmente para o imigrante italiano, para a população italiana em si, a gente vê uma forte tendência nas famílias italianas a serem racistas nesse sentido. Nas alemãs também. Às vezes eu tenho vontade de parar a pessoa e falar, olha, eu sou estudante, também batalho para me formar, e não é porque eu sou dessa cor que você vai esconder a bolsa. Um dos maiores choques que eu tive é quando as pessoas me perguntaram qual era o meu sobrenome antes de querer saber o meu nome, porque o sobrenome ele vai te dar como se fosse um valor de mercado maior do que se tu não tens um sobrenome italiano ou muito conhecido. Se pra mim, que eu sou do Uruguai e moro aqui do lado, já é muito estranho, eu imagino que pra uma pessoa que mora num outro continente, bem mais longe que eu, vai ser o dobro de estranhamento. E eu tenho amigos que falam, olha, se meu avô ou minha avó soltar um comentário para você, não se ofenda, porque para eles isso ainda realmente faz a diferença. Então ainda hoje, cor de pele faz a diferença. Bem-vindo ao antigo Vale del Profondo, ou Vale do Abismo, onde os primeiros tecelões chegaram da Itália depois de uma greve por melhores salários. A vila que virou Galópolis no começo do século XX parece um pedacinho da Europa. Eu trabalhei numa empresa de tecidos aqui em Galópolis que a gente sabe pela história
que até uma determinada data, não sei te precisar, mas ao redor de 1930 e alguma coisa, não eram admitidos negros. Era só italiano e alemão, só que tinha. Há pouco tempo agora que veio os africanos aí. Eu acompanho pouco isso aí. Porque eu quase não saio de casa, daqui até na padaria, ali no mercado e só. Tem uns que são meio alegres, uns meio tristes. O meu vô, ele é Cardoso da Silva. É brasileiro, que eles dizem, né? E ele era moreno, assim, também. A minha família, não tem preconceito, né? Mas, assim, eu sei que o italiano tem, né? Eu sei por causa assim, da bisavós, vós, mãe. Eles são meio assim quando vê, né, uma pessoa mais negra. No começo mesmo era isso aí. Um dizia, os gringos mesmo, mais assim, dizia, olha, isso aí é preto, isso aí é moreno, isso aí é bruta raça, dizia que tem. Bruta raça é raça ruim em italiano, né? Ele diria bruta raça, é raça feia, como você diz, né? Mas isso aí era preconceitumente de qualquer um, né? De outro, dependia de um do outro. Eles falam muito alto. Tinha um que morava aí do lado, aí depois foi embora. Eles falam muito alto, grito. Esses senegaleses que você fala, né? Eu acho eles bonitos, né? Eu digo sempre arrumadinhos, né? E a gente não ouve falar nada mal deles, eu não ouço, né? É assim que eu penso. Muito gente boa, muito querida. O Pedrinho adorava ela. Nós todos gostávamos muito dela. Os pais não olhavam com bons olhos uma filha que queria namorar um negro, uma pessoa mais morena. Mas isso hoje, aqui, já não existe mais. Quantas filhas que o senhor tem? 2. Se elas quisessem se casar com um senegalês, o que o senhor diria para elas? Eu te digo assim, ó, eu particularmente gosto deles, falo com eles, tá? Mas para ser bem sincero, eu nunca pensei profundamente nesse assunto. Mas eu acho que, em princípio, eu particularmente, não seria a favor. Não sei, eu acho que a minha formação, como eu fui criado, onde eu vivi, vou ser bem sincero, eu acho que não ia aprovar. Da minha parte. Mas se elas quisessem, tem toda a liberdade. Que situação. Você não vai jamais ir contra seu filho, né? Mas vai ser mais difícil aceitar. Lógico. Olha, ficaria triste, né? Mas, eles que devem decidir, né? Os dois, né? Ficaria triste por quê, dona Camila? Triste porque, né? Afinal, eles são pessoas, mesma coisa que nem a gente, só que são morenos, né? Mas é que a gente, né, quereria casar-se com um branco, né? Só que o senegalês, ele, queira ou não queira, ele é um pouquinho mais negro que o nosso negro. Você pegar minha equipe, eu tenho no mínimo 4 pessoas de cor, sem problema nenhum. Faz hora que eu estou aturando elas. Em Porto Alegre, o autor de mais de 40 publicações sobre imigração tem 4 filhos. Se um dos seus filhos se casasse com um negro? Seria uma opção dele. Nós chegávamos a esse nível. É uma opção de liberdade pessoal. Agora, é fácil dizer depois de 72 anos de passar da vida, né? Se tu tivesse feito essa pergunta lá em 1970, eu não sei. Mas hoje não tem dúvida. Existem 2 formas de preconceito, né? A velada e a mais objetiva, escancarada. Meu pai é comerciante e minha mãe é enfermeira. Como é que é para uma filha de Caxias ser casada com um imigrante senegalês? Realmente teve uma surpresa ali, né? Uma surpresa do desconhecido, como acontece no cotidiano com os caxienses, acredito eu. E aí foi, né, diariamente.
Cada vez mais o Sheriff foi frequentando a minha casa, foi interagindo com a minha mãe, com meu pai. E ele é uma pessoa muito expansiva, muito alegre, e essa alegria contagiou. Foi uma construção, né? Um preparo. Eu acredito que não somente pela cor dele, pela questão da religião, da vinda dele, né, de outro país, né? Os meus pais hoje adoram ele. No domingo, no almoço, né, o almoço de família, eles fazem questão que o Sheriff vá, né? Então minha mãe prepara uma comida para ele. Eles até brincam algumas palavras em italiano, mas é uma construção diária, né? Quando a gente canta essas músicas, a gente lembra do nosso país, lembra do nosso direção do Bamba, a gente lembra do Deus também. A gente fica com muita energia, sabe? A gente esquece todas as coisas ruins. Eu sou budista, né? Eu sou budista tibetano, né? Mas eu respeito muito o Islã. A religião para nós é tudo. Nós somos muito fiéis, temos muito orgulho de ser muçulmano mesmo. Muitos deles passaram pela escola arábica. A escola arábica é uma escola onde eles principalmente aprendem o Alcorão, ou seja, eles aprendem a língua árabe para poder estudar o Alcorão. E isso gera uma certa disciplina na vida deles, porque isso é incorporado desde criança, esses princípios, né? Bastante pessoas que você viu ali, são as pessoas que são bem instruídas, que têm bastante estudo mesmo, na realidade mesmo, que são formados de várias coisas, os vários. Não é que a gente caiu aqui, são burros. É como se a voz tivesse que ecoar para sentir o eco, né? Então, a questão do canto, as roupas coloridas. E isso eu queria fazer um depoimento nesse sentido, né? Que nós brasileiros, infelizmente, desconhecemos a cultura da África, a história da África, que tem a ver com a nossa cultura. Esse desconhecimento histórico impede de ter essa compreensão dessa população. Nos colocamos muitas vezes em patamares diferentes em relação à questão de raça, mas em relação à ideia de país, de sermos colonizados, isso é muito semelhante. Achar um lugar para os cantos islâmicos não tem sido fácil para os imigrantes. A vizinha disse que a casa faz muito barulho, a filha dele quer estudar e quer descansar. Ele bateva na janela, bateram para a gente parar, entende? A gente resolveu de sair de lá para vir aqui. Nesta casa, eles cantam no porão. Graças a Deus, é o lugar que a gente procurava, porque a gente canta, faz nossa cultura. Chove na tarde de 8 de outubro em Flores da Cunha, a 15 quilômetros de Caxias do Sul. O haitiano Jean Wesley Morrisseme, de 28 anos, foi morto com um tiro de um policial da Brigada Militar. Aqui não é boa para nós, porque como que não viu outro amigo, meu amigo que é morrendo? Eu não sabe como que ele morrendo. Tem que falar, é polícia que mata, ele não sabe. Plágio. 3 dias que ele estava com um problema na cabeça. O Jean, pelo que a gente sabe, ele tinha um histórico de doença mental, ele estava com uma depressão muito forte, agravada. E a gente foi colhendo de várias fontes, inclusive de pessoas que moravam muito próximas, dizendo que ele havia perdido um familiar lá no Haiti, a esposa no caso, e que isso teria abalado muito ele. Só que ele tinha surtos, e nesse surto que não foi conseguido controlar a situação, e aí por isso que ele acabou levando o tiro. A gente acredita que tenha sido isso. Ele era um trabalhador, um haitiano que veio há 4 anos e meio para o Brasil, estava vinculado a uma empresa com carteira assinada e ele nunca precisou da assistência social. Eles não têm o perfil, o haitiano não tem o perfil de buscar ajuda assistencial.
Pelo que eu já falei com a empresa, ele não tinha dificuldade nenhuma, ele é um funcionário exemplar, não faltava, não tinha dificuldades de conduta nenhuma, não tinha problema algum. Esse ano e meio, a gente já teve 12 casos de imigrantes que, de alguma forma, se desorganizaram no sentido emocional, afetivo e acabaram, de fato, precisando de um apoio assim, no sentido de encaminhamento para a saúde mental. Jean havia sido preso e liberado 4 vezes em menos de 8 horas. Em uma delas, chegou a ser medicado no hospital. Até onde eu sei, não passou por avaliação psiquiátrica, né? Ele foi, de alguma forma, acho que acalmado ali, tentaram contornar e foi liberado do hospital sem comunicarem à família. O capitão Ângelo Ferraz concordou em dar entrevista sem mostrar o rosto. Este cidadão seguiu o rumo ignorado do hospital. Passou-se mais uns 40 minutos, fomos chamados para uma nova ocorrência. Este indivíduo amassou o capô da viatura e investiu contra a guarnição, situação em que agrediu o policial que estava de caroneiro, né, para vocês entenderem bem, né, o patrulheira, tentando inclusive, segundo o registro e os depoimentos, tomar a arma deste policial, agredindo-o com socos, situação em que também desferiu uma mordida no dedo do policial, que acabou decepando parte do dedo. A partir da utilização do gás, né, não conseguindo neutralizar este indivíduo, o outro policial da guarnição acabou efetuando um disparo na região do joelho, que lamentavelmente acabou levando o indivíduo à morte. De acordo, parece que com os órgãos aí que avaliaram, fizeram a perícia, inclusive o tiro que matou o Jean teria sido disparado por trás, teria sido disparado, entrado por trás da perna. Né? A Polícia Civil, que investiga o caso em Flores da Cunha, não quis falar com a reportagem. E como não aconteceu em Caxias do Sul, Flores da Cunha é um município que não está na jurisdição da Secretaria Municipal de Segurança de Caxias, então nós não fizemos nenhum trabalho de reflexão a respeito disso. Nós lamentamos que tenha acontecido esse fato, mas não há nenhum tipo de reflexão sobre isso. Há uma série de questões que acho que merecem reflexão. Será que se fosse um brasileiro com histórico de saúde mental, teria se chamado a polícia ou teria se chamado a SAMU? Será que teria feito esforço no sentido de localizar um familiar para entender a situação? Então isso de fato gera acho que gera um desconforto, uma inconformidade, acho que não só por parte da família, mas por parte até da comunidade que acompanhou talvez isso mais de perto. Nossa região aqui, vem uma pessoa de outro estado, a gente já sente preconceito, né? Então nós temos preconceito em relação a moradores de rua, nós temos preconceito em outras situações que são de brasileiros e Flores da Cunha mesmo, né? Já está vindo. Oi! Me vestir aqui. O negro, automaticamente, e tem mais fibra de contração rápida. O branco, né? O branco, geralmente, ele tem fibra de contração mais lenta. Então, para esportes de explosão muscular, o Sher Taekwondo é perfeito para ele. Eu digo que ele fica muito duro no tatame, ainda muito contraído, ele precisa pegar mais o molejo do brasileiro, ficar mais relaxado, né? Pegar essa ginga do brasileiro, a malícia do brasileiro. Certo? Como é que estão essas coisas? Vendendo muito? Fora do tatame, Cher ginga como pode. Simpatia em pessoas, banja sorriso. E eu acho que tem que seguir o exemplo mesmo, né? O mundo precisa mais de amor, mais sorriso, mais energia, né? Cher é dono de uma gráfica em Caxias do Sul. A origem africana e a cor dele estampam as camisetas que muitos moradores vestem com orgulho. Uma outra visão também de estar usando essa camiseta é ver como é que eles se enxergam, como eles são enxergados, na verdade, por quem já está aqui, né? Porque todo mundo olha, nossa, já é pouco chamativa. Então todo mundo olha, ser negão é estranho, sabe? Daí, senhor Fernando, como que você está, cara? Tudo bem. Muito trabalho. Não é negão, mas ele é legal. Ele é meu cliente também, além de ser meu amigo. Quando eu fiz os folders, os cartões de visitas dele,
Quando eu falei o preço, tudo, ele me deu uma entrada sem saber onde é meu trabalho. Porque eu vi a honestidade na cara dele, né? Fica um cara trabalhador, honesto. Ele sabe que aqui em Caxias tem muito preconceito com eles, né? Eu acho que tem que ficar num lugar, ficar por um tempo, sabe, maior, para poder conseguir realizar seus sonhos. Por isso, depois que eu cheguei aqui no Sul, não saí mais. Quem sabe um dia, né? Moço Billy? Não, esse é Billy. Ah, esse é Billy. Oi, Billy. Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo. Chegou quando? Segunda-feira. A gente está com um problema nas cabines que não estão funcionando direito. Aí a gente precisa consertar. 2. Billy é o primeiro imigrante senegalês dono de um estabelecimento comercial em Caxias do Sul. Um locutório, como os gaúchos se referem às cabines telefônicas usadas para matar a saudade da família no exterior. Até tem algumas pessoas que pensam que a África é um país, sabe? Então eles pensam que tem guerra, fome e animal. Só isso que existe. Tinha muita gente que no início não queria chegar perto, porque eles devem ter alguma doença, sabe? Então há um pouco disso, mas ao mesmo tempo acho que a própria comunidade imigrante tem conseguido quebrar com várias coisas. Assim. E graças a Deus a gente vê essa questão do rechaço, mas eu acho que também vê muitos gestos de solidariedade, de acolhida, de apoio, né? Então, se de nada, imagina ver um africano, o que tu vai pensar? Ah, ele estava passando fome lá e ele vem aqui, eles roubam. Sabe, todas essas coisas, mas... E por que você veio? Eu venho atrás do meu sonho, para melhorar a minha vida. As pessoas chegam aqui procurando ele porque, na realidade, é um ponto de referência. Como ele é presidente da associação, a gente tem a casa da associação também, que daí o pessoal que chega é encaminhado para casa até conseguir trabalho, conseguir moradia, enfim, até conseguir se manter. O Billy é uma pessoa muito especial, ele tem uma capacidade de articulação muito grande. E ele faz parte dessa rede que articula, que consegue contatos. E o que se percebe é que ele não pensa nele, ele tenta ajudar os irmãos. Ele vê os senegaleses todos como irmãos, né? E ele também faz isso com os brasileiros. Eu fico impressionada com a sensibilidade dele de ajudar, assim. Meu pai me falou antes de que eu saí do Senegal, ele diz assim, Billy, tu tá indo a um lugar que tu não conhece, não nasceu, família, tudo tá aqui. Pode ficar lá 10 anos, tem família, brasileiro, filho, mulher brasileiro, tem casa, carro, tudo que tu precisa na tua vida, melhorou. Mas todo dia tu vai ver uma coisa que mostra que tu não é brasileiro. Para mim, eu não dá bola. Quem quer falar, fala, só que eu não vou pedir ninguém, tipo, sabe, não vou ficar abaixo de ti, qualquer lugar que a gente se encontra. Esse que eu tentar me segurar. Eu, como afrodescendente, assim, fantástico, essa coisa do africano que chega aqui e chega talvez sem essa marca que o afrodescendente brasileiro tem ainda, né, assim, sem essa coisa, assim, digamos assim, da autoestima um pouco abalada, porque a gente tem muito, né, por avançar nesse sentido, né, e eles chegam aqui com uma autoestima, assim, fantástica, eles não têm problema nenhum em se identificarem como negros, eles gostam de ser africanos, né. Mas se armam de estratégias para ser quem são. Se eu sair na rua, eu sempre vou deixar não vou ficar no cima de ti, tipo assim, sabe? Eu sempre vou ficar deixando um espaço bem grande atrás de você, sabe? Por causa que, como eu falo, tem pessoa que é louco para falar alguma coisa. Qualquer coisa que tu faz, sabe? Eles aumentam ou falam muitas merda para ti, entende? Eu entrei numa loja e tinha gente, sabe? Mas eu vi uma segurança. Ele me olhar de uma maneira bem estranha, mas tudo bem, né? Para entrar numa loja, eu sei agora tava com a mochila, eu vou perguntar, dá para deixar essa mochila ali? Sim, pode, tá tudo bem. Entrei, bem, porque eu sei, talvez como que a gente reage, já vou deixar ali. Pronto. O que mais dói, tipo assim, a gente, quando vejo uma coisa que acontece por quê? Porque tu é africano, sabe? Dá vontade de pegar tuas coisas. Às vezes tu pensa, será que tudo que eu estou fazendo vale a pena que eu estou sofrendo assim porque eu sou estrangeiro, sabe?
hábito. Na minha casa, tanto a maioria parte de guineenses fazem isso também. É comer em conjunto, assim, almoçar junto. Às vezes numa tigela assim, tempo para comer junto. Então chegava até a hora, eu ficava chorando mesmo. Eu batia saudade da família. Chegava naquela hora para ver, ninguém não vai encontrar, entendeu? Eu fiquei meses e meses. Isso significa a partilha mesmo, partilha todo o sentimento lá, partilha a própria a amizade também, partilha todo o que é de bom em comum. É uma coisa que eu passei toda a minha vida comendo junto. De repente cheguei aqui comer sozinho, eu não costumava comer na rua assim. Comer na rua, então eu sou obrigado para convidar todo mundo a vir comer. Essa que é a solidariedade. Acho que a sociedade poderia trabalhar, até mesmo com políticas públicas, para que uns pudessem se conhecer melhor aos outros, sabe? Eu acho que às vezes o que falta é aproximar as duas realidades, que são diferentes, mas não quer dizer que elas não possam andar em conjunto, tentando progredir para se ter um dia de amanhã melhor, uma sociedade melhor. Ninguém tem vergonha de dizer, eu comprei esse tênis que foi fabricado lá na China, com peças que vêm da Indonésia, ou eu tenho essa jaqueta que é importada de tal país. Aí até que são as coisas, a gente acha assim, eu sou uma pessoa globalizada, eu sou uma pessoa do mundo, né? Hoje não temos mais barreiras para a língua, para a cultura, para viagens. Mas aí quando a gente se dá conta que a gente está diante de um ser humano. Eu lembro quando eu trabalhei em São Paulo e eu tive uma senhora que me ajudava na minha casa, porque eu ficava fora praticamente o dia todo e tal. E minha mãe veio me visitar depois de, 2, 3 anos que eu estava lá. E ela sempre conversava muito com a Carmen por telefone. E quando ela chegou, Rúbia, eu não sabia, a Carmen é negra. Eu disse, é? A minha mãe estranhou, porque ela vem de uma cidadezinha muito pequena. E onde esse núcleo de habitantes originários eram todas aquelas famílias que compraram as terras e não houve ninguém que quisesse ir para lá, que não se desenvolveu. É um município que até hoje tem 4.000 habitantes. Educar eles, explicar para eles não ter medo desses estrangeiros pretos que estão aqui. Eles moram na África, eles estão aqui para trabalhar. Explicar para eles crescer com essa mentalidade. Que daqui a pouco eles estão dentro da nossa sociedade. Daqui a pouco a aceitação vai ser muito melhor. E quem vier futuramente do Senegal para cá, já não vai ter a dificuldade que eles tiveram. Eu diria que os senegaleses talvez um dia possam passar livremente, sem serem percebidos, né, pela sua cor. Mas eu acho que ainda vai levar um certo tempo. Eu acho que não é nesse futuro próximo, porque o preconceito é muito enraizado. Vamos botar assim, 5, 10 anos. Você imaginou um moreno falando italiano? Que coisa linda! Coisa linda mesmo. Né? É bonito. A gente já vê, eu já vi morenos falando italiano. Se vem uma francesa na minha frente, eu quase me curvo, porque é alguém que vem da União Europeia, pessoas cultas, né, civilizadas, né? E se vem um africano, eu digo, não sei, lá tem guerra, tem fome, tem miséria, eu tenho medo. Então, talvez a gente tenha que desconstruir essa imagem. Engraçado, hoje tem um que fala, você como uma mãe aí que está cuidando da gente. Existem, digamos assim, as vítimas clássicas da intolerância e existem as novas vítimas da intolerância. A gente está sempre fazendo novas vítimas. Tenho muito orgulho da minha cor, do que eu sou. Eu gosto de mim, eu disse que eu me amo. E nós estamos agradecendo esse país, principalmente os povos do Caxiense mesmo. Muito obrigado. Sou negão, mas sou legal.